Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é para contar pra vocês sobre o meu terceiro período da faculdade de farmácia. Então eu vou contar pra vocês quais matérias eu tive, o que eu aprendi nessas matérias, o que eu achei dessas matérias, então bora lá pro vídeo. Vale lembrar que praticamente o meu semestre todo foi EAD, eu tive acho que uma aula só no laboratório de química analítica, mas enfim, bora lá. Uma das matérias que eu tive esse semestre foi bioquímica, que é... Meu Deus, o meu xodózinho virou meu xodózinho, virou meu amorzinho. Basicamente, bioquímica é uma área da biologia que a gente aprende a parte química do nosso organismo. Então, a gente aprende os processos químicos que ocorrem, como eles ocorrem, por que eles ocorrem, o que acontece ali para eles ocorrerem. Então, a gente viu o tamponamento sanguíneo, a gente viu a acidose e a alcalose do sangue. Então, o que é acidose, o que é alcalose, o que acontece quando o pH do sangue aumenta, o que acontece quando ele diminui, qual que é a importância disso, que é o exame que a gente faz pra saber isso, né, o pH do sangue e tudo mais, como é que tá as coisas lá. A gente viu também aminoácidos e proteínas, a gente parou em proteínas. Era pra gente ter visto sim, eu acho que carboidratos e lipídios, porém não deu tempo. Mas tem importância porque esse semestre eu vou ter mais duas matérias de bioquímica, no outro semestre tem mais um bioquímica. Ai, gente, um rolê todo, né? Que farmácia e química aqui, né? Farmácia praticamente só química. Essa é uma matéria muito interessante, muito legal mesmo. Eu acho muito interessante. Eu amo matéria que a gente aprende como que acontece o negócio, sabe? O funcionamento daquilo dentro do nosso organismo. E é muito interessante você ver, sabe? Como que aquilo acontece, ou tipo assim, por que aquilo acontece, qual é a consequência daquilo. Então, tipo assim, você tem uma acidose, então, quais são as causas de uma acidose? E aí, quando tem acidose, o que acontece ali no seu organismo, o que ativa o quê pra diminuir, né? Pra o pH do sangue aumentar, no caso, né? Porque na acidose o pH do sangue tá muito baixo. Então, gente, é incrível. Vocês viram eu estudando vários blogs de bioquímica aqui no canal, que eu amo muito, era uma das matérias que eu mais estudava, porque eu realmente gostava muito. Sem contar que é com um dos meus professores favoritos da faculdade, que eu realmente amo muito. Ele é realmente um professor que não é só ali, não tá ali só pra te ensinar a matéria, mas ele tá ali pra te ensinar coisas da vida mesmo. Ai, eu amo muito, gente, não tem condição. Saudades já dessa matéria e desse professor, né? Mas enfim. Análise instrumental é exatamente isso que o nome diz. A gente vai ali aprender como funcionam alguns equipamentos, né? Alguns instrumentos dentro do laboratório. Então, dois assuntos que a gente teve foi a espectrofotometria e a cromatografia. Eu já tinha trabalhado com espectrofotômetro lá no meu primeiro semestre em química, então foi um pouco mais assim. Não é simples, eu não gosto de espectrofotometria, tipo, da teoria da. Eu gosto da prática. É muito legal ele ver, mexer com as análises, as diluições e tudo mais, mas eu não gosto da teoria. A teoria é muito chata, é muita coisa que você tem que saber, é um equipamento realmente bem, assim, complexo de se entender, assim, e aí você tem que fazer gráfico e tem que... Ih, gente, nossa, preguiça, tenho preguiça, não gosto de gráfico. Me irrita muito. Mas assim, não é uma matéria chata, é uma matéria bem legal. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, assim, pra realmente pegar o ritmo, sabe? Da professora também, que era uma professora nova, que inclusive é um amorzinho, gosto muito dela. Cromatografia eu amei. Eu acho que, não sei, foi uma matéria que eu consegui entender, sabe? Eu consegui visualizar bem a matéria. Gostei muito. Não teve tanta essa parte prática, assim, de gráfico e tal. Eu acho que por isso que eu gostei mais. Uma matéria muito legal e também muito importante de se ter. Porque a gente trabalha muito com esses equipamentos dentro do laboratório, dentro de uma empresa, dentro do laboratório, tanto faculdade quanto laboratório, assim, empresas fora. Então é muito importante você saber, pelo menos ter uma noção do que você tá fazendo ali, do que aquele equipamento faz. É muito interessante mesmo. Eu acho muito importante. Eu acho que toda a faculdade deveria ter esse tipo de aula. Microbiologia aplicada. O que dizer dessa matéria? Eu já tive microbiologia lá em 2015, no meu ensino médio. Tive microbiologia básica semestre passado e esse semestre tive a aplicada. Basicamente, alguns assuntos foram uma revisão do que a gente teve no passado. É uma matéria que eu tenho facilidade, por já ter visto lá em 2015, mas a questão do professor me dá aquela irritada, entendeu? Me dá aquela incomodada. É uma matéria que, assim, não é uma matéria favorita. Não é uma matéria que, nossa, eu amo estudar, amo ver. Não amei mesmo, nem no semestre passado, nem nesse semestre. A gente aprendeu quais são e como preparar meios de cultura, técnicas de semeadura, técnicas de coloração, então coloração de grã e tudo mais. Coloração de grã a gente já tinha feito semestre passado. Técnicas de semeadura a gente também já tinha feito semestre passado, então foi tudo uma revisão. Essa matéria era pra gente ter tido, se fosse presencialmente, um trabalho em conjunto com química orgânica. Então, basicamente, assim, todas as nossas aulas foram focando em um tipo de bactéria, que eu esqueci o nome, acho que era... Eu não sei falar, mas eu vou deixar aqui na tela com o nome da bactéria, que a gente trabalhou entre aspas, com ela.
Assim, gente, não matéria nada demais. Se der uma matéria importante, é uma matéria importante, principalmente microbiologia de alimento, tem microbiologia clínica, tem controle de qualidade, que eu também preciso de microbiologia. Então, assim, é uma matéria muito importante, porém, não é uma matéria nada demais, uma matéria tipo, ok, beleza, meio, tá, toma aí. Fisiologia geral, gente. Vocês viram a minha luta com fisiologia esse semestre nos study vlogs, principalmente lá no Instagram, quem me acompanhou viu muito minha luta com fisiologia aqui, gente. Basicamente, nessa matéria a gente aprende o funcionamento do corpo humano, né, de como funcionam ali as coisas, os sistemas. Então a gente teve... Eu costumo falar, na verdade, assim, eu costumo falar não. Fisiologia é uma junção de anatomia e de biofísica, não tem como você dizer que não, porque é. Então a gente teve lá, de novo, sistema cardiovascular, sistema renal, sistema respiratório, sinapse, sistema nervoso autônomo, junção neuromuscular, homeostase. Então, assim, basicamente, a gente aprendeu como funcionam essas coisas. Então, urina. Como que funciona a urina? Qual que é o processo de formação da urina concentrada, da urina diluída, qual que é a diferença? A gente viu o sistema renina-angiotensina, aldosterona, que eu aprendi. Gente, eu nunca fiquei tão feliz, eu acho, de ter aprendido uma matéria. Oh, meu Deus. Sistema respiratório, eu quis morrer. Que negócio chato, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa, e é muito chato. Eu até gostei, eu acho, quando eu tive em anato e em biofísica. Em biofísica eu lembro que eu gostei, mas nossa, em fisiologia era muito chato. Eu tive uma grande dificuldade nessa matéria, principalmente por conta da metodologia da professora. Eu tive muita dificuldade em engatar na aula dela. A aula dela, pra mim, era o terror da minha vida. Quando eu realmente decidi, não, eu preciso aprender essa matéria, então eu fui atrás de ajuda de outro professor, fui atrás de ajuda de uma amiga minha que faz fisioterapia, né, que mora comigo, que é super boa em fisiologia, fui atrás de livro, então quando eu realmente comecei a entrar nisso, sabe, realmente aprender, falei, não, preciso aprender isso, eu vou me esforçar pra aprender. Eu realmente aprendi a matéria, então cardiovascular, sinapse, sistema nervoso autônomo, junção neuromuscular, tirando respiratório, gente, o resto... foi ok, entendeu? Eu consegui aprender. No primeiro semestre ainda, no primeiro período, no primeiro bimestre, meu Deus, na P1 eu fui muito bem. Na P2 eu não lembro quanto que eu tirei, não. Mas eu consegui aprender. É isso que importa, entendeu? Tirando o respiratório, de resto, deu tudo certo. É uma matéria muito interessante também, igual a bioquímica, uma matéria muito legal. Se eu pegar a matéria separada da professora, eu gostei muito. Daria, tipo assim, 4 estrelas pra matéria. Mas se juntar com o combo todo do matéria, mais professora, mais metodologia, negócio tudo, aí eu acho que eu daria um 3. Porque um 2,5 talvez, porque eu não fui muito fã, assim, eu aprendi mais sozinha do que com a professora. Mais coisas na vida, né, gente? Acontece. Química analítica, gente, como eu tava tensa pra essa matéria, que eu não fazia ideia do que a gente ia ver. É uma matéria que eu tive com uma professora que eu gosto muito, então facilitou muito. Na verdade, com 2 professores que eu gosto muito, então facilitou muito a minha vida, facilitou muito o meu aprendizado, porque é uma professora muito maravilhosa. Tem um study vlog aqui de quando eu aprendi finalmente a fazer o balanceamento em estequiometria. Eu sabia, mas é aquela coisa meio enrolada. A gente viu estequiometria, a gente viu química analítica qualitativa e quantitativa. É muito interessante. Teste de chama foi um assunto muito mara que a gente viu, muito legal mesmo. Eu não lembro agora outros assuntos? Não lembro agora outros assuntos que a gente viu. Mas é uma matéria muito legal. Tem alguns cálculozinhos, mas também não é uma coisa muito nossa, como eu achei que fosse. A parte de estequiometria, o começo é fácil, mas depois também chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, não vou saber como é que faz esse negócio aqui, gente. Eu achei que era só balanceamento aqui. Enfim, não foi a minha matéria favorita, porque tem cálculo, então já não é uma matéria que eu me dou muito bem. Mas é uma matéria que eu gostei bastante. E a última matéria que eu tive foi Química Orgânica, que é o amor da minha vida desde sempre. Eu quis fazer farmácia exatamente porque eu gostava muito de Química Orgânica, eu sabia que eu ia ver muito Química Orgânica em farmácia, na verdade, muito química, né? Eu tive aula com uma professora muito maravilhosa, eu gosto muito dela, muito mesmo, ela é muito incrível. E a gente viu exatamente o que a gente viu no ensino médio, gente, assim... não teve nada de novo nos assuntos, na questão de assuntos. Então a gente viu compostos, né, orgânicos, a gente viu lá hidrocarbonetos, álcoois, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, éter, amina, amida. Vocês acompanharam vários vlogs por aqui, inclusive saiu um vídeo, né, fazendo um mapa mental junto com vocês, vários resumos lá no Instagram. É a minha matéria favorita da vida, sim. Com certeza minha matéria favorita do semestre também. O que eu senti de diferencial dessa matéria, de tendo essa matéria hoje, contendo ela no ensino médio, por exemplo, que eu tive no meu 3º ano, principalmente porque
eu tive mais tempo pra ter ela, né? Então a gente deu uma aprofundada um pouco mais em cada grupo funcional. E a diferença também é que a professora, como é uma professora que dá farmacotécnica, que dá análise orgânica, ela entrava um pouco mais em exemplos mais farmacêuticos, né? Exemplos de fármacos, exemplos de... Enfim, eu senti muito isso, essa diferença principal. A gente teve mais exemplos de coisas usadas no nosso dia a dia ali, de coisas que a gente tem mais contato do que quando eu tive ela lá no meu ensino médio. Eu acho que foi essa a diferença principal. Espero muito que vocês tenham gostado de saber quais foram as minhas matérias, o que eu achei delas. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma matéria, pode deixar aqui nos comentários. Eu tentei fazer um vídeo um pouco mais resumido pra também não deixar muito grande, assim, falando muito sobre eles. Deixa bastante like pra eu saber o que vocês querem que eu traga no próximo semestre, um outro vídeo falando sobre as matérias do próximo semestre, que inclusive, gente, quarto semestre, meu Deus, tudo pra mim. Tô muito ansiosa, muito nervosa pras matérias que eu vou ter. Me acompanha lá no Instagram também, pra você não perder nada, que eu tô falando bastante por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.